pessoal! Eu sou a Eduarda do Asas e nós estamos em mais um episódio do Decolada, o seu podcast de histórias reais com empreendedores reais. E hoje nós vamos conversar com a Ana Guerzet, uma empreendedora que tem muita história para contar pra gente. Ana, vou deixar você começar se apresentando aí pra gente, conhecer um pouquinho de você também. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou advogada e eu vou contar um pouco do que eu faço hoje. Hoje eu tenho uma empresa de registro de marca e patente no INPI, um escritório de advocacia e uma consultoria de compliance e privacidade de dados. Mas eu comecei tem um tempinho e esses negócios eles são em sociedade, né? Então eu não estou sozinha. O único que eu estou sozinha é a minha empresa de registro de marcas, que ocupa aproximadamente uns 60% a 70% do meu tempo hoje em dia. E é a minha menina dos olhos, digamos assim. É o negócio que eu tenho mais perspectiva, paixão e que eu acredito no potencial de escala. É mais ou menos por aí. Legal, Ana, conhecer um pouquinho. E, bom, antes de todo esse negócio, né, de tudo que existe hoje, antes da Brand to Go, antes de todos os negócios que você construiu, como que era lá atrás? Você formou em Direito, né? E formei em Direito. O que te atraiu a iniciar o Direito, a iniciar a carreira em Direito? Olha, na escola eu era uma aluna muito empolgada, eu sempre gostei muito de comunicação, de me relacionar, desse tipo de coisa, claramente uma pessoa de humanas, então sempre me identifiquei. E a minha mãe é servidora pública, então ela sempre me influenciou a fazer Direito para seguir uma carreira pública, fazer algum tipo de concurso. E aí eu também me identificava, né, com as áreas de humanas e acabei indo pro Direito. Eu sou uma pessoa essencialmente muito empolgada com as coisas, eu tenho muito sangue no olho, entro de cabeça em tudo, fico muito animada, empolgada com os projetos. E aí com Direito não foi diferente, assim, eu entrei com tudo, com muita expectativa, querendo fazer justiça. Estudei muito durante o pré-vestibular e passei na Federal aqui do Espírito Santo, fiz Direito na Federal aqui do Espírito Santo, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E lá na faculdade, assim, eu entrei com muita empolgação, mas eu não tive, pelo menos eu não me identifiquei muito com o curso lá na Federal do Espírito Santo. Não sei se é um problema das faculdades de Direito como um todo, se é um problema da minha faculdade de Direito, mas eu não sentia aquela empolgação, eu não me identificava com nada, porque quando se falava, primeiro que não existia a palavra empreender dentro do curso de Direito, isso nunca foi dito, pensado, enfim, zero. O mais próximo de empreender era ser advogada ou abrir uma história de advocacia, e isso também não era visto com bons olhos, todo mundo falava que nossa, advocacia mata, você ganha pouco, um esforço gigantesco e tal, muito melhor fazer concurso. Então a galera lá é mais focada em concurso e área acadêmica. E eu não me identifico com nenhum dos dois, porque eu sou muito dinâmica. Então, assim, me sentia, pelo menos, como um peixe fora d'água. Não me identificava com nada durante a graduação, assim. Foi um período muito ruim pra mim, porque eu sou uma pessoa empolgada, envolvida, etc. E eu fui um zero à esquerda na faculdade, assim. Tive boas notas e etc, mas eu não entrei, assim, de corpo e alma na faculdade. Quando eu tava no 8º período da graduação, me bateu um negócio assim, eu falei, olha, mesmo o pessoal falando que história de advocacia é ruim, que o escritório é muito maçante, que é um estágio, etc. Eu vou fazer um estágio em história de advocacia para testar. Porque, pelo menos assim, eu vou saber se realmente não é o que eu quero. No máximo, na pior das hipóteses, eu vou descartar essa possibilidade para o meu futuro. E aí eu acho que é um aprendizado muito relevante que eu tive, assim, fazendo uma pausa na minha trajetória, mas é um aprendizado muito importante que eu tive e eu sigo acreditando nisso, que é nunca ficar parado. Eu acho que mesmo se você não sabe o que você quer fazer, se você às vezes uma pessoa está num cargo, quer fazer uma transição de carreira ou quer começar a empreender, alguém que está ouvindo a gente aqui, mas está em algum cargo numa empresa, ou enfim, nunca ficar parado. Se você não sabe o que você quer, pelo menos teste o que você não quer, que já é alguma coisa, sabe? Ficar parado, eu acho que você entra no ciclo da inércia. Uma vez eu li um livro do Jim Collins, que ele é um escritor, né, nessa área de administração, bem conceituado, e ele fazia uma analogia com um mastro de navio, né? Falando sobre essa inércia de você começar a se movimentar. Se você tem ali um mastro de navio pesado e você vai começar a movimentar esse mastro, você precisa de um esforço muito grande para começar a girar.
Agora, se aquele mastro já está em movimento, as coisas vão acontecendo muito mais rápido. Então, eu acho muito importante nunca parar. Eu sempre fiz estágios durante a minha graduação, assim, tentar descobrir algo que eu queria fazer sempre foi um objetivo. Então, eu não me lembro da última vez na minha vida que eu estive parada sem fazer nada. E aí, bom, voltando agora para minha história, entrei nesse escritório de advocacia e eu rapidamente me identifiquei muito, assim. Eu amei ver a vida real, conversar com o cliente. Porque quando você está em um órgão público, por exemplo, você é um fazedor de tarefas. Então, você movimenta uma peça daqui para cá. Aí chega essa peça daqui, você movimenta pra cá. Chega daqui, e você não vê nada acontecer. Enquanto advogada, eu via a vida acontecer. Chegava um cliente, eu entendia o caso, eu entrava com o processo, eu via o processo caminhar até aquilo concluir, né? Até o problema concluir. Então, era muito mais dinâmico, um trabalho que exigia minha criatividade, porque você precisa ser criativo, as pessoas às vezes não sabem disso, mas você precisa ser criativo para alcançar soluções jurídicas, né? Então, exigia minha criatividade, eu tinha um espaço de autonomia, assim, eu me encontrei rápido, e rápido eu já passei a me dedicar muito àquele escritório. Mesmo sendo estágio ainda, eu trabalhava mais horas do que o tempo, muito mais horas que o tempo do estágio, já não estava muito mais afim da faculdade, muito focada naquele estágio. Quando eu formei, eu fui contratada como advogada para trabalhar lá. Mas isso mais ou menos em 2019. Mesmo assim, eu não estava ainda 100% satisfeita, porque o direito é muito maçante, é uma profissão muito... é um ambiente muito formal. E eu não me identificava com isso, assim, eu não aguento que as pessoas me chamem de doutora, eu nem consigo me comunicar com linguagem técnica e jurídica mais, eu nem sei falar mais juridiquês. Então eu não me identifico muito com esse universo tradicional do direito. Sim. E isso me gerava um incômodo muito grande, ainda enquanto advogada naquele escritório. E aí eu brinco que eu fiz do limão uma limonada, que é Brain to Go. Por quê? Porque eu consegui, de alguma forma, conectar o direito com o empreendedorismo. Eu consegui tirar de mim essa versão empreendedora, mas não abandonar tudo que eu tive na graduação. Então, eu uni o agradável e hoje a minha rotina, a forma que eu trabalho, tem muito a ver comigo. Mas voltando, então, concluí esse ciclo ali na advocacia, naquele escritório, pedi para sair. E eu estava vendo que estava começando um movimento de direito e tecnologia, direito e inovação, startups. Estava começando esse movimento muito fora do Espírito Santo. No Espírito Santo não tinha ainda esse movimento. E eu comecei a me envolver bastante com isso, em palestra, fazer curso, conhecer gente, etc. E comecei a estudar muito sobre startup, direito e inovação. Bom, decidi que eu ia abrir meu escritório de advocacia. E foi uma decisão muito difícil, porque, por mais assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, tenho minha família, enfim. Mas a minha família não me suportou nessa decisão, no sentido de que eles não concordaram, né? Então, eu precisei basicamente fazer sozinha e juntar o dinheiro ali que eu tinha guardado do meu tempo de estágio, etc. E abrir meu escritório, reformar minha salinha e fazer acontecer lá. E muita gente me julgou de maluca naquele momento, né? Porque você não tem nenhum cliente, você não tem nada. Mas vai abrir uma sede física, vai ficar com um monte de custo, vai ficar... Que doideira é essa? Que planejamento é esse? Mas o que eu sentia nesse momento, e que eu acho que às vezes falta essa coragem a alguns empreendedores, né? É que você precisa dar uma seriedade para o seu negócio. Não adianta só você começar a fazer alguma coisa, mas também não começar de verdade, não entrar de cabeça. Então, assim, essa reprovação dos meus pais foi naquele momento, foi um combustível para mim, porque eu não tinha um plano B, era só o plano A, aquilo tinha que dar certo de alguma forma e eu precisava pagar minhas contas e as contas do escritório, porque eu não estava seguindo o caminho que eles projetaram para mim. Sim. Esse primeiro negócio, ele foi mais focado em quê? Assim, tava bem nessa parte ali de conhecer essa parte mais tecnológica, de estudar isso. E como que seria esse primeiro atendimento? Já seria ali para a parte de propriedade intelectual ou ainda não chegamos nesse ponto? Chegamos, vou explicar. Era e sempre foi focado em direito e inovação. E segue sendo. Meu atendimento segue sendo e era e sempre foi. Só que nesses cursos e etc, quando eu estava estudando, eu ouvi falar de um curso no INPI gratuito sobre propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um tema que a gente não aprende na faculdade. Então, de graça tem injeção na testa, né? Fui fazer o curso.
E aí eu realmente descobri um mercado que eu desconhecia absolutamente. Eu não entendia a necessidade, eu não sabia o que era uma marca, uma patente, eu não entendia a necessidade de nada disso. Então eu descobri um novo mundo ali. E ali eu já comecei a trabalhar com registro de marca. Era mais ou menos na pandemia, e aí eu comecei a produzir, teve um boom de produção de conteúdo em rede social, né? Muita gente começou, eu comecei também a gravar uns vídeos, etc. E aí meus amigos também entraram de cabeça, todo mundo foi compartilhando. Eu sei que pela primeira vez eu atendi gente de outros estados, e eu fiquei, uai, como assim? Começou um movimento bem legal. Então, desde o início, eu já prestava esse serviço enquanto advogada para empresas de base tecnológica, e o serviço de propriedade intelectual estava dentro disso tudo, né? Era um serviço enquanto Ana advogada. A grande questão que eu percebi lá nesse início é que o advogado ele tem uns limites bem rigorosos em relação a marketing e publicidade. A gente não pode fazer propagandas agressivas, né? Hoje, o Código de Ética da Advocacia modificou e eu participei bastante desse movimento. A gente chegou na época a enviar parecer para a comissão da OAB de Brasília, etc., tentando mudanças na legislação para permitir que o advogado fizesse uma publicidade mais consistente, mas ainda assim existem limites. E aí eu identifiquei que esse serviço específico de registro de marcas eu não precisava fazer como advogado, porque não é uma atividade privativa de advogado. E aí que eu abri uma empresa de registro de marca, uma empresa com CNPJ à parte de consultoria, em que eu exerço essa atividade que não é privativa de advogado. Então eu saio de todas as limitações do Código de Ética. Eu posso sentar o dedo em publicidade, tráfego pago, etc. Coisas que a gente não pode fazer enquanto advogado. Então foi aí que eu identifiquei essa oportunidade. E aí eu trouxe aqui uns dados para a gente ter ideia, né? Que eu acho interessante. Claro. Bom, quando eu comecei em 2020, eu comecei no zero em relação a essa empresa de registro de marcas, né? E em agosto de 2021, eu tinha 150 processos protocolados. E o ticket médio é mais ou menos R$ 1.200. Então, fiz um faturamento aí bacana nesse meio tempo. Em junho de 22, eu tinha 431 processos. E em outubro de 22, 500. Agora, em outubro de 23, eu tô com 850. Então, em um ano, 350 processos, né? Há um ticket médio de mais ou menos R$ 1.200. Então, a gente tem tido um crescimento bem legal. E hoje a gente está muito focado em somente continuar a fazer o que a gente está fazendo, que é o registro de marcas e patentes e softwares, entre outros. Mas é um negócio que ele é escalável e eu vejo oportunidades gigantescas. Porque pensa, quando eu falo que hoje eu tenho 850 processos, eu tenho 850 clientes. Então, eu tenho uma base de dados de clientes relevante que já confiam em mim, que eu já resolvi o problema deles e eu posso ofertar uma série de serviços para eles, além dos que eu oferto hoje. Sim. Então, eu vejo que a Brand2Go tem uma possibilidade muito grande de crescimento em outras áreas de expansão, além do registro de marca. Porque existe um movimento, né, que é até um movimento similar ao que vocês fazem, de você resolver de uma forma facilitada, com uma comunicação clara, um problema burocrático da vida do cliente. E é mais ou menos o que eu faço também. Então, eu vejo que a Brand2Go ela tem esse tipo de perspectiva de crescimento bem bacana. Que legal, Ana. E foi uma trajetória bem rápida, né? Se a gente for parar para pensar, um crescimento bem rápido também. E além desses desafios ali desse impulso para a coragem realmente de abandonar a rotina de uma recém-formada em direito que estava trabalhando no escritório para empreender, além do desafio de não ter o incentivo da sua família, de realmente abraçar isso sozinha, quais foram os outros desafios ali que você percebe que você encarou no crescimento, na criação da Brand2Go também? Olha, foram alguns que seguem acontecendo, né? Porque eu acho que esses desafios, eles vão sempre estar se renovando de formas diferentes conforme você vai crescendo e avançando. Mas um desafio muito grande é a falta de conhecimento. Porque assim, eu me formei, eu graduei quanto advogada. Eu não me graduei administradora, não me graduei publicitária, eu não me graduei, enfim, em outras formações complementares que demandam o empreendedor de entender de negócio, né? Para fazer o seu negócio rodar. Então, eu precisei buscar muito conhecimento além da minha graduação.
Então, é como se o direito fosse assim, o chão, a base. E eu precisasse de todo um resto de conhecimento, de demanda, para conseguir avançar, né? E entender o que eu precisava fazer. Porque de nada adianta você saber direito, né? De nada adianta você ter um conhecimento técnico. Você precisa vender. Você precisa ter cliente para conseguir exercitar o seu conhecimento técnico. Então, um desafio assim, muito grande foi essa parte de conhecimento e aprender coisas além da faculdade, além do que se tem na graduação. Uma dica assim, que eu dou e que foi o que eu utilizei, eu comecei a ler muitos livros. Eu acho que isso é bem relevante porque você, além do direito, né? Porque eu passei 5 anos lendo só livro jurídico. E aí, depois que eu graduei, eu comecei a ler livros de diversos outros assuntos, de gestão, de marketing, de empreendedorismo. Ouvir podcasts também é um hábito que eu tenho até hoje. Ouço o podcast Decolada, porque você aprende muito com o erro dos outros também. Então, é muito bom você acrescentar conhecimento nesse sentido. Esse foi um desafio muito grande. Contratar pessoas também é um outro desafio bem significativo, porque quando eu contratei a primeira pessoa que trabalhava comigo, eu pagava o salário da pessoa e mal pagava o meu, porque eu tinha tanta preocupação, eu nem dormia, porque é uma pessoa, assim, é uma família, uma vida, tanta gente envolvida. Eu acho que isso traz muita preocupação, mas ao mesmo tempo é o que permite o crescimento, porque uma pessoa sozinha não consegue executar todas as tarefas necessárias para uma empresa crescer. E aí, para essa parte do crescimento, Ana, como que foi para você perceber, nossa, agora eu preciso de mais uma pessoa, realmente não estou conseguindo dar conta? Ou foi nessa questão de demanda, ou foi numa questão de especialização mesmo, né? Alguém mais específico para aquela função? Como foi que você viu essa necessidade, assim, de aumentar a equipe? Olha, na verdade, não foi nenhum dos dois. Foi porque eu percebi que eu tinha um bom talento comercial e se eu botasse uma pessoa para executar as tarefas que eu estava executando, operacionais, eu ia conseguir ter mais tempo disponível para o comercial. Então, a primeira contratação foi nesse sentido. Foi, olha, eu estou aqui fazendo o braçal, dando conta do braçal e do estratégico, então eu preciso de alguém para fazer e das vendas, né? Então eu preciso de alguém para pelo menos me ajudar nessa parte do braçal para eu ter mais tempo disponível para conseguir vender mais. Então, a primeira contratação foi nesse sentido. E logo depois também surgiu a necessidade de contratação por especialidade, como você disse, né? Precisei de contratar alguém para, obviamente, contabilidade, para essa parte de financeiro, para marketing, porque eu também não tenho conhecimento. Mas uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que faz todo sentido é a gente se empoderar das coisas que tem no nosso negócio. Então, assim, eu não preciso ser nenhum expert em marketing, nenhum expert em contabilidade, mas eu preciso ter noção para pelo menos avaliar se a pessoa que eu contratei está executando aquilo bem feito. Porque não adianta você, deleguei e deixa para lá. Cara, é o meu negócio, assim, é tudo que eu tenho. Então, eu preciso me empoderar dos conhecimentos para conseguir pelo menos avaliar se aquela empresa que eu contratei, se aquela pessoa que eu contratei está executando um serviço de forma satisfatória e está me gerando resultado. Então, eu acho que faz muito sentido você ter essa multidisciplinaridade de conhecimentos mesmo para conseguir avaliar todo mundo ali dentro. Sim, o que a gente percebe muito são pessoas que tentam abraçar muito o negócio e tentar dar conta de tudo, né, Ana? E acaba se perdendo justamente nisso, porque não tem essa especialidade. Ou então, bem pelo contrário, né? Acaba entregando essa parte para um terceiro ou para um contratado, mesmo um funcionário ali da empresa, e não tem essa noção de entender se está sendo feito aquilo que eu espero, aquilo que eu imagino para o crescimento da minha empresa. E acabar falhando nesse ponto, né? Perfeito, para mim é isso, é um equilíbrio entre você delegar e contratar pessoas melhores que você, mas também não deixar o negócio solto, deixar amarradinho, conseguir ter noção se aquilo está sendo feito bem feito. E eu acho que delegar é uma das melhores habilidades que se tem, porque muita gente, como você falou, fica querendo segurar, amarrar, mas não tem como crescer sem delegar, não tem como. Uma pessoa só não dá conta de fazer tudo, não dá conta de fazer uma empresa virar, com certeza. É verdade. E uma coisa que eu fiquei curiosa também foi sobre como foi receber os primeiros clientes em relação à tecnologia, porque até então você atendia um cliente bem diferente, né? Ali no estágio e tudo mais, eram situações diferentes.
E como foi atender os primeiros casos ali, os primeiros clientes voltados para essa área de tecnologia? Olha, bem diferente. Por quê? Quando você está no direito tradicional, o tratamento com o cliente é diferente, a roupa que o cliente usa é diferente, a cara do cliente é diferente do cliente do setor de tecnologia. Então, tudo é muito diferente. O empreendedor da empresa de base tecnológica, ele, agora falando como uma advogada, né? O empreendedor de empresa de base tecnológica, ele tem muito mais interesse em fazer o negócio girar, em ter um contato com um advogado, um jurídico que não trava o seu negócio, né? Um jurídico que impulsiona, que é seu aliado na hora de gerar novas oportunidades. Então, um desafio grande é você saber se comunicar com esse cara, que não é o mesmo cliente do jurídico tradicional. Você manda aquele e-mail gigantesco, dando 1000 possibilidades e não direciona o cliente para lugar nenhum. O empreendedor tem uma demanda muito mais ágil, conversa por WhatsApp. Então, assim, é um novo universo completamente diferente. Mas como eu também me identifico com isso, eu também me sinto essa pessoa ágil, comunicativa, etc., eu tive muita facilidade de me conectar com esse tipo de empreendedor. Foi fácil para ti, então, se colocar nesse novo cenário ali de carteira de clientes, porque era toda a tua cara, né, Ana? Inovação, comunicação, até o fato de você ter mencionado, de não se identificar muito com o direito, por não falar juridiquês, por não ter esse comportamento. Então, se encontrar nessa área de tecnologia, acho que foi o lugar que você se encontrou, foi isso? Foi completamente isso, assim, eu me encontrei totalmente, me identifico totalmente, e um outro ponto que eu não abordei, mas que é relevante, é que é muito importante você se colocar sempre num lugar de humildade, de ouvinte, de aprender com aquela pessoa. Então, eu participei de muitos eventos que não são para advogados, que são para empreendedores, porque eu queria entender a dor do meu cliente, saber quem era esse cliente. Então, participei de muitos eventos, conversei com muitos empreendedores, sem me identificar como advogada, sem tentar captar cliente, mas para aprender mesmo e conhecer. Então, isso foi muito relevante, você olhar com um olhar de humildade, de quem quer aprender, sabe? Aquele espírito do aluno, de quem sempre quer aprender em qualquer situação, eu acho isso muito importante. E hoje, como que é o teu dia a dia dentro da Brand2Go, Ana? Quais são as tuas atividades ali? Onde que tu se encaixa dentro da Brand? Hoje, a minha função é muito mais estratégica e de gestão. Então, eu faço pouco serviço operacional, eu muito mais supervisiono, né? Mas eu tenho um head de operações que coordena as operações da Brand2Go, ou seja, revisa os protocolos, as peças, os recursos, conversa, faz o atendimento com o cliente, e os estagiários também que ficam nessa função. E a minha posição é muito mais estratégica, de pensar em o que eu posso fazer para a empresa crescer, com quem que eu me conecto para trazer mais clientes, como que eu faço para melhorar o meu serviço, que tipo de ferramenta eu preciso, o que está faltando no meu marketing, como melhorar o meu setor comercial. A minha função hoje é muito mais estratégica, porque eu percebo que eu sou melhor aproveitada nesse tipo de função. E eu consigo treinar pessoas para executar o operacional. Então, o meu dia a dia é muito mais estratégico. Eu não tenho uma rotina engessada, né? Mas como a gente trabalha em escritório, porque eu também tenho história de advocacia, né? Empresa de consultoria, a gente tem um espaço que a gente engloba todo mundo lá dentro. Hoje estamos em 13 pessoas. E o espaço é um espaço de escritório, não muito tradicional, porque a gente tem uma pegada ali de inovação e tal, já que o nosso cliente é de base tecnológica, mas ainda assim um escritório. E com o tempo a gente vai ganhando mais maturidade. Antigamente eu ficava me culpando de não chegar cedo no escritório, de não ter uma rotina muito mais engessada, enfim, ficava com esse tipo de culpa na cabeça, mas hoje em dia eu me sinto muito mais tranquila porque eu vinculo muito mais a resultado do que necessariamente a ter um dia a dia de cronogramas milimétricos, sabe? Uhum. Acho que isso está bem ligado à tecnologia também, né? A gente mede muito mais as entregas, evolução nesse sentido, do que eu estar ali todo dia, do que eu tentar fazer a mesma rotina todo dia. O lugar da tecnologia, e falando mais sobre essa parte empresarial mesmo, tudo muda o tempo inteiro. Então, é meio impossível você fazer
todo dia a mesma coisa, né? Surgem novas ideias, surgem novas rotinas, novas formas de trabalhar. Então, é bem difícil manter a mesma rotina todo dia, né, Ana? E medir também resultado por isso vai falhar. Não vai chegar ao sucesso medindo resultado por frequência, né? Perfeito. É isso. Assim, eu não acho inteligente trabalhar dessa forma, mas assim, é um pouco difícil você se desgarrar, pelo menos no meu caso, porque eu tive toda uma formação bem tradicional zona de direito. Então, sim, foi difícil fazer essa desconstrução. Outra realidade, totalmente. Mas os clientes ajudam bastante. Porque os clientes estão nessa realidade. E, Ana, tu tocou até no assunto ali de sair dessa realidade, né? De mudar essa figura de como era o direito para você, de como era encarar empreendedorismo e de como é isso para você hoje. Qual o conselho que você daria para Ana do passado, chegando hoje onde você tá com a Brand2Go, com tudo que você conquistou até agora, todo o crescimento que aconteceu, todos os desafios e toda a conquista que rolou até agora também? O que você acha que, olhando para Ana lá atrás, graduando, o que você acha que você diria para ela? Eu acho que eu diria principalmente para confiar na minha intuição. Porque todos os desafios assim, que eu já passei na vida, as pessoas sempre, todo mundo com muita preocupação, coloca entraves muito grandes, né? Mas e se você se frustrar com isso? Mas e se tal coisa acontecer e der errado? Mas e se não? Então, as pessoas à nossa volta que se preocupam e amam a gente tem muita cautela conosco. E eu acho assim que a minha intuição, seguir a minha intuição e fazer algo diferente do que as pessoas estavam esperando, foi algo que me trouxe resultados rápidos. Então, o que eu diria para a Ana do passado confie na sua intuição, no seu taco, na sua capacidade mesmo de dar conta do recado e segue o baile. Só vai. Legal. Outra coisa, Ana, a gente falou um pouquinho dos desafios. Que conquistas que foram, assim, imensas para você em relação ao crescimento da Brand, ao teu crescimento pessoal como empreendedora também? Quais foram os momentos mais marcantes, assim, de conquista que você percebeu nessa jornada? Em relação ao processo judicial, eu acho que, assim, que quando porque o processo demora, né, para você conseguir ganhar. Então, eu acho que quando eu ganhei os primeiros processos para o meu cliente, eu vi a sensação de felicidade, de estarem seguros de entregar aquilo na minha mão. Foram marcos, né, de felicidade, de realização. Quando eu ajudei a estruturar os primeiros negócios que também deram certo e eu fiz girar, eu me senti muito realizada. Um marco legal que eu tive, que foi no ano passado, eu fui fazer um curso de gestão na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, no ano passado, e eu passei 40 dias nos Estados Unidos. E a minha empresa girou sozinha e teve um dos maiores faturamentos do ano. E isso, assim, obviamente eu tava ali, né, porque o empreendedor não tira férias, mas eu tava ali supervisionando, etc, resolvendo um pepino ou outro, mas a minha empresa girou sozinha por 40 dias, eu tive um faturamento bem relevante. Então isso pra mim foi um marco muito bom, que eu percebi que eu consegui organizar os processos, fazer aquilo girar e não depender necessariamente da minha figura. Foi, assim, um marco muito bom de felicidade. E eu espero atingir no final do ano 1000 processos de registro de marca, que se eu atingir também vai ser um marco bem relevante para mim, significativo. Ai, legal. Imagino a paz, né, em sentir que as pessoas que trabalham com você, que as pessoas a equipe que você construiu, ela faz acontecer, né? Independente, assim, de você estar presente ou não. Eu acho que isso deve ser uma sensação de paz, de tá tudo certo, posso me preocupar com a Ana, carreira da Ana, e saber que a minha equipe tá dando conta disso, né? Não, isso, assim, foi muito significativo para mim. E foi muito difícil, porque exige uma organização da minha parte muito grande. De eu conseguir transmitir exatamente como que é cada tipo de atividade, sabe? Como que é cada retorno que você tem que dar para cada cliente. Como que é cada tipo de peça. Exige um mapeamento de processos muito bom. Então, foi um desafio para mim mesmo, conseguir fazer isso girar. E claro que a minha equipe é muito boa também, então... Foi, lógico que eles têm todo o mérito nisso. Todo mundo trabalhou junto ali, né? Foi desafiador para todo mundo. Exato, perfeito. Foi desafiador para todo mundo,
Mas é muito bom, porque você sente que aquilo não tá mais no seu colo, né? É realmente uma empresa, não é eu presa. Exatamente. E 40 dias é muito tempo quando a gente fala de negócio, principalmente de tecnologia, né? Muito tempo. Final de mês, fechamento financeiro, tudo rolando e dando certo. Bom, que bom que deu tudo certo, Ana. E essa parte das conquistas, assim, quando a gente olha para trás, a gente percebe que existe muita história dentro da jornada de um negócio, né? E você comentou também sobre conquistas que você está esperando aí para o final do ano. Tem mais alguma coisa que são planos da brand, que são planos seus para a brand, alguma coisa que você percebe em relação ao futuro mesmo da marca, até da tua vida pessoal como empreendedora mesmo, objetivos futuros aí? Bom, em relação à brand, eu já até adiantei um pouquinho, mas eu tenho um objetivo de longo prazo de expandir a minha atuação. Porque hoje, o que eu faço? Eu faço registro de marca no INPI e de outros direitos de propriedade intelectual. Ou seja, alguém abre um negócio, né? Tem o seu CNPJ, cria sua marca e precisa registrar no INPI para ter exclusividade sobre essa marca por 10 anos. Então, de alguma forma, eu estou ali com o empreendedor no início da jornada dele, quando ele está começando. E muitas vezes o negócio vai girando, vai acontecendo, vai aumentando e ele vai tendo outras necessidades. Ele vai precisar de site, ele vai precisar de uma consultoria financeira, de contabilidade, ele vai precisar de marketing, de design, enfim, de uma série de serviços que eu posso agregar para esse empreendedor, porque eu estou pegando ele ali do início. Então, uma visão que eu tenho de longo prazo é agregar toda essa gama de serviços na minha prestação. Porque, querendo ou não, sou eu que ele está procurando ali naquele início. Então, eu tenho essa possibilidade, eu sinto que eu vou ampliar muito mais o meu negócio. Mas esse é um plano de longo prazo, porque hoje o que eu quero realmente é deixar o meu serviço, o meu core business muito, 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 muito redondo, ter excelência absoluta naquilo, para eu conseguir expandir. Então, focar muito nisso, porque eu sinto que eu não estou ainda explorando tudo que eu poderia explorar dentro desse mercado. É um mercado muito grande. Se eu não me engano, no ano passado, foi mais de 1.500.000 CNPJs abertos. Uhum. Lógico que nesse meio do caminho, a gente tem ali uma pessoa que é pejotizada numa empresa, outros casos à parte, mas a grande maioria é de empreendedor. O empreendedorismo tem estado muito em alta, muita gente empreendendo. Então, assim, é um mercado muito grande. Cada empreendedor é uma marca que precisa ser registrada. Uhum. Então, o tamanho de mercado é gigantesco. Eu sinto que eu não estou no meu máximo de exploração desse mercado ainda para começar uma expansão. Então, o meu objetivo de curto prazo é calibrar muito a minha máquina de venda e ter muita excelência nos meus processos para eu conseguir aproveitar o máximo que eu tenho desse mercado e quando eu chegar nisso, nessa calibragem, expandir para outros tipos de atuação, porque eu já vou ter uma base de clientes grande, né, que confiam em mim porque eu já resolvi um problema deles, então eu vou conseguir atingi-los. Ah, entendi. Bom, é um baita de um projeto, né, para o início ali dos primeiros passos de cada empresa, realmente tem muita coisa e é uma visão bem empreendedora mesmo, entender isso e aplicar isso dentro de um negócio para atender melhor o teu cliente. É bem desafiador também, né, Ana? Uhum, bem desafiador. E o que eu notei também, desde os primeiros desafios que você encarou em entender negócio, em entender isso, muita coragem também. Lá no início, voltando um pouquinho lá do início, quando você comentou que não teve muito apoio ali das pessoas ao seu redor para tomar essa iniciativa de abrir um negócio, mas isso acabou te incentivando. Teve algumas técnicas que você teve ali durante esse processo desafiador para não desmotivar, não se deixar levar pelos desafios, alguma coisa para te manter motivada, realmente focada nesse objetivo? Porque é um momento bem desafiador para, principalmente, iniciar um negócio, para empreender e numa área que não existe muito empreendedorismo, né? Teve algumas coisas ali que você precisou fazer, alguma coisa para não desfocar desse objetivo mesmo? Olha, eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre quis muito ganhar dinheiro. Então, eu acho que ganhar dinheiro foi algo que me motivou a não desistir, né? Porque, assim, o advogado no início de carreira ganhou um salário muito irrisório. Então, foi fácil eu receber alguma coisa empreendendo que já batesse aquele salário do advogado de início de carreira. Uhum. Eu não precisei de fazer muito esforço para isso. Uhum. Porque é um salário ruim, né? Então,
eu realmente consegui fazer isso rápido. Então, eu consegui ganhar dinheiro rápido, focar muito nessa parte de venda e captação de cliente, foi algo que me motivou a não parar, porque eu vi ali o meu potencial. Eu vi assim, poxa, eu tô melhor do que eu tava, então eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar, continuando o meu caminho aqui. Foi basicamente isso, assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar a habilidade de venda. Eu acho que é uma coisa, assim, muito relevante para qualquer pessoa em qualquer área. Porque ainda que você não trabalhe com venda diretamente, ainda que você tenha uma carreira corporativa, você vai precisar, no mínimo, se vender para os outros. Então, eu acho que é uma habilidade, assim, que todo mundo tem que se preocupar e trabalhar com excelência, porque faz todo sentido. Legal. Ana, pra gente encaminhando um pouquinho para o final, eu quero saber um pouquinho mais sobre o que você indicaria, qual o seu conselho para quem está empreendendo agora? Olha, enfim, quem está começando agora um negócio e quer entender um pouco mais, o que eu indico? Eu indico a não ter perfeccionismo. Antes feito que perfeito. Muita gente trava porque quer esperar a melhor oportunidade, melhor cenário, enfim, tudo de melhor e tá exatamente perfeito para começar a fazer um negócio girar. Só que a vida não é assim. A gente começa e vai trocando as rodas do carro ali enquanto ele está percorrendo. É assim que se faz, é assim que é a vida real. Então, acho que se desprender de perfeccionismo é uma coisa muito relevante. Eu, graças a Deus, nunca fui perfeccionista. Sempre fui de antes feito que perfeito. Eu sempre executei muito. Sempre botei muitas coisas para rodar. E eu acho que isso é muito bom, porque você faz acontecer e pelo menos eu sou motivada por resultado. Então, como eu falei, né? Então, se você faz as coisas acontecerem, faz o negócio girar, você vai criando ali uma roda de motivação, porque a coisa vai acontecendo, o resultado vai acontecendo, e você vai empenhando mais esforços e a coisa vai girando. Isso é muito bom. Não ter perfeccionismo para fazer o negócio acontecer, saber que você vai errar, saber que você vai ter problemas, que você vai fazer besteira, que você vai ter que pedir desculpa, que você vai ter que ter humildade. Então, eu acho que é não ter medo desse tipo de desafio, saber contornar a situação, ser sempre muito honesto, transparente, etc., com tudo que está posto. Outra dica que eu daria, pesquisar muito, tentar absorver o máximo de conhecimento possível. A gente está nessa era aí digital. Eu vejo muita diferença minha para os meus estagiários, por exemplo, que são de uma geração a menos que a minha. Eles já têm uma habilidade enfim, eles sabem fazer de tudo, de site a peça jurídica num piscar de olhos, porque essa geração tem muito mais afinidade com esse conhecimento digital que a gente tem muito acesso. Então, pesquisar, ter muita disciplina mesmo para conseguir aprender o tanto de coisa bacana que a gente tem disponível de forma gratuita e que vão fazer toda a diferença se você está começando o negócio. Porque às vezes a pessoa que está começando não tem grana para investir em design, vai começar ali com coisa meio mais ou menos. Então, poxa, desenvolve ali uma ferramenta legal, você vai conseguir, você mesmo colocando a mão na massa, algo vai surgir, ainda que você melhore depois. Então, assim, resumindo, eu acho que as dicas seriam basicamente essa. Desapegar de perfeccionismo, antes feito que perfeito, executar muito, focar nesses conhecimentos gratuitos que a gente tem por aí para conseguir executar e aprender outras habilidades, além da que você já tem, né, por formação, ou, enfim, por outras trajetórias de vida, etc. O segredo é não parar, né? Como você falou mesmo. Eu acho, sim. Eu acho que o segredo é não parar, porque se você tá ali com o mastro de navio girando e a roda tá acontecendo, as coisas vão muito mais rápido do que você começar a botar aquele esforço ali do zero. Tem que começar de algum lugar, sabe? Sim. Imagina também, né, Ana, a tua postura dentro do negócio, ela é bem ativa, nesse sentido de tá legal, mas dá para melhorar, dá para crescer, dá para expandir, isso é bem importante. Agora imagina a Ana olhando o faturamento girando sozinho, alcançando maior faturamento contigo, um pouco mais afastada no negócio, e pensar, nossa, tá rodando, vou tirar umas férias, vou agarrar essas férias aí num outro negócio, né, ficar mais longe assim do negócio. Seria muito difícil para crescer, para alcançar essas ideias, né? De, nossa, eu posso atender melhor o meu cliente, eu posso entregar mais para ele, essa empresa ela pode expandir, bem nesse sentido. Seria muito difícil expandir um negócio se você parasse quando você visse ali que, nossa, tá rodando legal, vou dar uma descansada. Eu tenho muita ambição, assim, eu acho que isso é uma
quando eu vou contratar alguém, isso é uma coisa que eu analiso muito na pessoa. Se a pessoa tem sangue no olho, ela não precisa, para mim é uma característica fundamental. A pessoa não precisa saber o conhecimento necessariamente, as coisas a gente ensina, a pessoa aprende. Mais importante para mim são as soft skills mesmo, a pessoa ter sangue no olho para fazer acontecer. Porque a gente é muito preguiçoso, né? Assim, a gente tem esse... o que é tal coisa? Você não tem ali aquela autonomia de dar um Google e pesquisar. Pergunta para fulano ciclano. Então, acho que a pessoa que tem essa autonomia, que faz acontecer, tem sangue no olho, quer fazer um negócio virar, vale muito, 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 muito mais do que, às vezes, uma pessoa que só tem aquele conhecimento técnico. Então, eu acho que ter esse sangue no olho, que é uma característica que eu tenho, é algo muito relevante para fazer um negócio virar. Sim, para manter isso acontecendo também, né? Essa autonomia é muito importante também, sim, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Quando a gente atende clientes nesse sentido. Depender nesse sentido de não sei como fazer, vou consultar alguém, nossa, acaba travando ali um fluxo e no final acaba não fluindo, né? Perfeito. O que eu falo é assim... Olha, não existe não sei, eu preciso desse problema resolvido. Como você vai resolver? Não interessa, eu preciso do problema resolvido. Então, assim, não dá pra você chegar, não sei, não dá. Não existe não dá, precisa dar, de alguma forma. Então, como que você vai chegar nessa conclusão? Mais importante são as pessoas, na minha visão, que tem essa chavinha de, cara, eu preciso resolver esse problema de uma forma ou outra. Então, é muito importante essa energia. Ana, obrigada demais pela sua participação aqui com a gente. É muito importante para a gente entender esse cenário de empreendedorismo, de coragem, onde você iniciou para uma área e depois você seguiu para uma totalmente diferente, onde não tinha muita ligação, mas você conseguiu fazer acontecer, né? Acho que uma característica em comum de grandes empreendedores é coragem, ambição, e esse senso de autorresponsabilidade, né? Eu preciso fazer acontecer. E isso é muito importante. Perfeito. Foi maravilhoso conversar com você. Obrigada. E sigam a Ana nas redes sociais, sigam a Brand2Go. Tem uma comunicação incrível que eu já conferi. E é isso. Obrigada, Ana, de verdade.